Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Nutt, aquele episódio mensal especial em que eu e o professor Nutt estamos aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo novamente, professor. Obrigado, Gustavo. Sempre um prazer. E hoje o tema vai ser importunação sexual. O papo é logo depois da vinheta. Conversando com o Nutt, penal e processo penal da atualidade. Professor Nutt, para começarmos esse episódio, eu gostaria que o senhor explicasse como se constrói um crime aqui no Brasil. Esse tema é importante porque o aluno de direito precisa saber, logo que ele começa a estudar a teoria do crime, justamente isso. Como se cria um delito no Brasil? De onde o legislador tira a ideia de que alguma conduta, que até ontem não era criminosa, hoje precisa ser. E aí eu costumo dizer ao aluno que nós temos aí 3 conceitos básicos de crime, né? O conceito material de crime, que é esse objeto da sua pergunta. O crime nasce da sociedade. É o que a sociedade acha que é crime. Então, quando uma conduta acontece, você pode reparar que as pessoas comentam, e se ela é uma conduta ilícita, uma conduta indevida, as pessoas comentam e pedem alguma ação do Estado, né, contra essa conduta. E se essa conduta é muito grave, as pessoas já logo titulam. Mas isso é um crime. O que estão fazendo com aquela pessoa é um crime. O que fizeram com o fulano é um crime. Quer dizer, o crime é um adjetivo que muitas vezes a gente usa como leigo para mostrar uma coisa muito grave, né? E às vezes não é crime na lei, mas é assim que nasce o delito. Então, quando uma conduta qualquer começa a incomodar, né? Hoje, inclusive com rede social, mídia e tudo mais conectado, isso espalha rapidíssimo. Todo mundo já está falando de uma determinada situação. Algum legislador pega essa situação, transforma em projeto de lei e leva ao Congresso. Aí eu digo para eles, está vendo? Aí vai nascer a lei penal e vem o conceito formal de crime. Crime é a conduta lesiva a um bem jurídico devidamente prevista em lei. E aí tem o terceiro, que é o conceito analítico, que é o que a ciência do direito acha que é crime. Então a gente conversa sobre fato típico, antijurídico e culpável, que não vem ao caso agora. A sua pergunta me remete ao primeiro conceito, que é o conceito material de crime, ou seja, o delito nasce em sociedade. Às vezes ele é fabricado, às vezes ele é importado. Eu me lembro e dou sempre esse exemplo aos alunos que o assédio sexual, que hoje é importante, em 2001, salvo engano, 2001 ou 2003, comecinho dos anos 2000, foi criado no Brasil, não se falava em assédio sexual com a gravidade que se fala hoje. Para nós brasileiros ainda era uma coisa distante, mas já se falava nos Estados Unidos, na Europa. Um legislador pegou, né, o exemplo, trouxe para o Brasil, transformou em lei. Então, para o assédio sexual pegar, não é? A vulga história da lei no Brasil que pega ou não pega, né? Para pegar demorou um bom tempo. E hoje a gente tem crimes de assédio sexual, mas demorou uns bons anos para isso espalhar. Então, na realidade, fora esses crimes que são importados ou criados, enfim, antes do anseio social, a maioria vem de casos concretos. Perfeito. E, professor, esse foi o caso do crime de importunação ofensiva ao pudor? Exato. Foi exatamente o caso do atual artigo 215-A do Código Penal. E isso aconteceu, para todos se lembrarem, tem na internet esse caso. Nos idos de 2017, um cidadão entrou num ônibus, parou ao lado de uma moça que estava sentada, ele em pé. Ele retirou o pênis, ela não viu, se masturbou e ejaculou em cima da moça. Daí ela viu, mas sentiu, né, olhou e viu ao seu lado um homem com o pênis
E ela começou a gritar. Começou a gritar, desesperada. Populares pegaram esse indivíduo dentro do ônibus e queriam linchar ele ali. Chamaram a polícia militar chegou e veja o caos. Né? Uma situação horrível desta. Como é que você resolve? Vamos antecipar. Não tinha tipo penal para isso. Exatamente para isso e com a gravidade disso. Não havia. Então os policiais falaram, bom, tá todo mundo querendo matar esse indivíduo. Eu tenho que levar ele daqui. Eu não sei se levaram esse indivíduo como preso por estupro. Acho que pegaram o crime sexual mais conhecido. Falaram, tá preso por estupro. Depois o delegado resolve. E levou pro delegado. E a bomba foi parar na mão do delegado. Que voltou a ele pelo quê? Porque estupro não é. Estupro é constranger alguém com violência ou grave ameaça a ter uma relação sexual ou praticar um ato libidinoso. Não há violência, nem ameaça. A moça nem falou com ele. Bom, aí pensaram, tem uma contravenção penal de importunação ao pudor. Ah, mas essa é punida, é uma importunação banal. Passou a mão e saiu correndo. Multa. A gravidade disso não é compatível com uma multa e não encaixa no estupro. O que a gente faz? Esse caso terminou sem solução. Possivelmente aplicaram o que era possível, importunação sexual, importunação ao pudor na época. Uma multa. Mas a sociedade espalhou isso em rede social. Até hoje está na internet. E no Brasil inteiro todo mundo comentou. Como assim? Ah, não deu outra. Não deu, acho que um ano, em 2018, tipificaram. Né? Praticar ato libidinoso contra alguém sem o seu consentimento. E aí o tipo penal é meio esquisito, mas é o jeito mesmo que tem, olha. Praticar uma libidinagem contra uma pessoa, mas sem a participação dessa pessoa, que foi o caso do ônibus. Né? Então veja como nasce esse tipo de situação de um problema grave que surgiu, né, que os operadores de direito tiveram que resolver e a solução dada não foi satisfatória. Então tipificaram. Perfeito. E, professor, após a tipificação desse crime, podemos dizer que é um crime comum? Olha, quando eu escrevi o meu tratado de crimes sexuais, em que eu uni os 2 livros que eu tinha, um que falava de crimes contra a dignidade sexual e o outro, prostituição, lenocínio e tráfico de pessoas, eu fiz um livro mais denso, juntei os 2, então ele ficou mais completo. Eu fiz uma pesquisa. E por incrível que pareça, eu achei casos iguais no Brasil todo. Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre. Eu fui coletando. E eu realmente fiquei surpreso. Porque eu achei que era coisa de um doido. Porque esse indivíduo, depois levantada a ficha dele, ele já tinha 17 outras infrações sexuais banais, mas ato obsceno, importunação, enfim. Ele já tinha várias outras situações registradas, mas que nada dava cadeia. Né? O fato é, outros indivíduos fazem também. E para mim, da maneira mais dramática possível, eu descobri um dia que eu ia julgar um caso assim. Não faz muito tempo, eu estou lá analisando um processo que subiu para recurso, idêntico. Basicamente, do ano passado, um indivíduo em São Paulo entrou no ônibus, se masturbou, ejaculou na moça e foi preso. Agora sim, por importunação sexual. Crime existente com pena mínima de 1 ano de reclusão. Então você veja como não é essa situação tão estranha, né? A gente acha que é uma única no mundo. Não.
existem pessoas que repetem a mesma coisa. E, professor, como você falou, é algo estranho, é muito triste pensar que isso acontece com certa frequência, né? Não são somente casos muito isolados, mas toda vez que se pega uma pessoa que comete esse tipo de ato, é detectado algum tipo de distúrbio mental, algo assim? Olha, esse foi outro estudo que eu fiz também, e que eu coloquei nesse meu livro tratado. Nem sempre. Esse indivíduo de 2017, pediram para fazer exame de insanidade mental, mas não deu nada. E normalmente, quando a gente julga crimes sexuais, vários delitos, inclusive contra crianças, pedófilos, você pode submeter o pedófilo a um exame de insanidade e não dá nada. Uhum. Isso tudo faz parte das chamadas parafilias sexuais. São transtornos de personalidade, não são distúrbios mentais, são transtornos de formação da personalidade em matéria sexual. Prazeres, que se forem, veja, todos podem ter prazeres sexuais pessoais, íntimos, os famosos fetiches. Se você exercer isso com adulto a 4 paredes, ninguém tem nada com isso. Agora, se você não consegue se conter na sua intimidade, produzindo dentro de 4 paredes e leva para a rua o seu desejo sexual de ser visto ou de alguém acompanhar o seu ato sexual, enfim, coisas assim, transforma-se em crime. Mas essas pessoas são pessoas que têm parafilias sexuais, vale dizer, não são doentes mentais. Né? Então, não são colocados em medida de segurança, submetidos a tratamento médico. Não, é cadeia, é pena de prisão. Perfeito, professor. Bom, para finalizarmos este episódio, a última pergunta eu gostaria de falar um pouquinho sobre o caso João de Deus, né, que ficou amplamente conhecido aí através da mídia, e atualmente ele está condenado a quase 500 anos, né, de reclusão, mas a pergunta seria, o caso João de Deus é um caso de importunação sexual ou um caso de violação sexual mediante fraude? Essa última pergunta vai me dar ensejo de falar um pouco mais do crime outro que você mencionou agora, que é a violação sexual mediante fraude. Então, primeiramente, a partir do caso da masturbação no ônibus, criou-se importunação sexual. Mas a gente já tinha o crime sem violência, hein? Chamado violência sexual mediante fraude. Quer dizer, a pessoa enganava a vítima para ter um ato libidinoso com ela. Então, muita gente fala, como assim, né? Enganar a vítima? Fraude é coisa de estelionatário, né? Então, eu diria, é um estelionatário sexual. Arma-se uma situação em que a vítima parece que vai fazer um exame médico e ela é apalpada indevidamente. Eu também achava que esse delito, quando fiz os comentários, era raríssimo. Como esse da masturbação, eu falei, é uma vez na vida, outra na morte. Não, é comum. E aí eu descobri que violência sexual mediante fraude, posse sexual, mediante fraude, é comum. E 2 âmbitos, 2 cenários são mais comuns do que os demais: médicos e religiosos. Médicos é um atrás do outro caso que chega. Fazendo exame ginecológico, cirurgia plástica vai tocar nos seios da moça, uma série de coisas de exame de proctológico, enfim, são coisas assim que você fala, não é possível, não é? Que isso vai acontecer num consultório. Acontece. E em lugares religiosos, que foi o João de Deus. Não é? A pessoa está desarmada ali, está confiando num sacerdote, num ministro religioso, enfim. E ela cede a determinadas situações em que o agente está sentindo prazer sexual à custa dessa vítima, que está enganada. Então, veja, a importunação sexual o indivíduo faz na cara, né? Ele
se masturbou, ejaculou, todo mundo viu. A fraude é a 4 paredes. Ele vai fazer um exame e abusa da vítima. Uhum. Ele vai fazer uma consulta espiritual, que era o caso do João de Deus, e abusa da vítima. Então nós temos sim, infelizmente, essas parafilias sexuais que a gente encontra em 2 delitos sem violência. A posse sexual mediante fraude, o 215 do Código Penal, e a importunação sexual agora, 215A. Mas a pergunta que você fez, porque hoje ele, João de Deus, está condenado a mais de 500 anos. Uhum. Não é só com importunação sexual. Ele praticou de tudo. Ele acha que ele preencheu o catálogo de crimes sexuais. Ele praticou violação sexual mediante fraude, ele praticou importunação e ele praticou o mais grave, que é o estupro de vulnerável. As pessoas muitas vezes estavam vulneráveis, né? E quem lê os livros que já se escreveram a respeito vê cenas horríveis, como de uma moça que teve que ter relação com ele e o pai da moça estava dentro da sala de costa, enquanto a moça estava submetida a esse indivíduo, né? E ele dizia: o senhor tem que ficar rezando aí no canto para me dar força aqui para fazer o meu trabalho espiritual. E nisso ele estava abusando da moça. Isso é estupro. Já passou por uma gravidade, né? Luz apagada, ele está ali, né? Relação sexual, e a moça doente, gravemente, dependendo daquilo, é o que a lei diz, incapaz de oferecer resistência. Sim. Então, esse contexto, veja, envolve, no caso do João de Deus, todos os crimes sexuais ele conseguiu praticar vestindo-se, né, de um ministro religioso, enfim. Então, infelizmente, Gustavo, a gente tem no Brasil esse tipo de delito, e eu não me admirarei mais se amanhã a gente não vai criar um novo tipo penal por alguma coisa que vai acontecer, da qual a gente nem tem ideia. Perfeito. Professor Nutti, muito obrigado pelos esclarecimentos. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, esclarecendo todas essas dúvidas, todas essas questões. E você gostou desse conteúdo? Então faz o seguinte, já deixa seu like, inscreva-se no canal e também compartilhe esse conteúdo e outros aqui do Conversando com o Nutti com aquelas pessoas que você acredita que vão se interessar por esse tema ou pelos outros, tá bom? E também não esqueça de seguir a gente lá no Spotify, pois toda semana tem um episódio do Conversando com o Nutti. É isso, até a próxima.